Queridos, a paz do Senhor, pastor Cristiano Matias, mais uma vez com vocês. Estamos aqui na segunda dica para melhorar bem a sua apresentação, ou a sua dicção, ou também o seu vocabulário, como queira entender a expressão. Então, vamos lá para a segunda dica. Nós precisamos aqui entender algo muito importante. E na segunda dica, nós vamos falar sobre a afetação. Evite a afetação. Mas, pastor, o que significa a afetação? Isso é a forma que você expressa a sua voz ao ensinar, ao palestrar ou ao pregar. Então, mas o que significa essa questão de afetação? É um substantivo feminino, né, e traz o sentido de ausência de naturalidade, modo de ser ou a forma de se apresentar para as pessoas. Na verdade, vamos aqui exemplificar a questão da afetação, que é a forma exagerada de se manifestar, né? Também o exagero na sua demonstração de sentimentos, a sua atitude seja natural ou fingida. Então, você deve desenvolver o seu próprio estilo, não ser fingido ou imitador de alguém, né? Então, você também pode expressar que é uma falsa apresentação de expressões. Você está imitando um pregador, imitando um palestrante conhecido que você já viu. E nós temos aí muitos indivíduos que se dizem pregadores que ficam imitando os outros até a sua maneira de ser, para não dizer outras coisas que você já sabe onde eu poderia chegar aqui nessa questão de imitação de pregadores, né? E também como se comportar, sua maneira é natural ou é artificial. Então tem pessoas que desenvolvem a afetação tentando falar palavras difíceis para então apresentar para as pessoas, aos seus ouvintes, um impacto aparente, né? Os seus ouvintes vão estar ali criando formas de entendimento aparente de quem você é, que na verdade você está fazendo apenas uma imitação ou está fingindo uma atitude que aparentemente está correta. Tá? Então, às vezes, aqui a pessoa precisa experimentar a naturalidade. Exceto que você vai desenvolver técnicas para oratória, é evidente, mas você tem que ser o mais natural possível. Desenvolver bem a sua dicção, a forma de falar, de pronunciar as palavras. Quanto mais rápido você fala, mais difícil fica para a pessoa entender. Você percebeu? Então você tem que desenvolver bem. Não, pastor, mas eu sou pentecostal. Sim, você é pentecostal, não tem problema. Mas o pentecostal sabe muito bem o momento de enfatizar a expressão ou não. É como se você fosse ler um texto bíblico. Eu vou pegar aqui um texto qualquer, aleatório na Bíblia, e vou estar aqui lendo para você. Olha só. Esse texto aqui, eu vou dizer aqui. Disseram-lhe então eles, por que jejuam? Então a expressão. Você tem que saber fazer a aplicação do texto quando você está falando ou lendo. Então, se você ler apenas por ler, vai ser uma leitura comum. Disseram então eles, porque jejuam, muitas vezes os discípulos de João fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Eu não respeitei vírgula, não respeitei pontuação, não respeitei nada. Tem pessoas que seguem o texto de uma vez. Isso não é uma leitura natural. É uma leitura com muitos problemas. Então, quando você vai fazer a leitura, você vai dizer, e ele lhes disse, há uma ação na interpretação que você lê. Então ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? É uma pergunta. Então você tem que saber como colocar a pontuação correta. Então, evitar a afetação da voz ao pregar é você saber realmente como aplicar a sua expressão natural, mas com qualidade. Não um natural com fingimento, com falsidade. Aí você vai dizer aqui, outra pessoa dá um testemunho e começa a mentir, inventar uma história, uma mentira, para afetar os sentimentos. Eu estava, queridos, em um lugar, de repente, ali eu vi, meu Deus, oh Senhor, começa a chorar mentindo. Não tem uma gota de lágrima. Então, a ausência da naturalidade revela o modo de ser que você é. Quem você é? É um falso, é um enganador. Você não está aplicando a expressão verdadeira do que o testemunho que não é verdadeiro para levar os seus ouvintes a um engano. Então, você está mentindo no altar. Isso é um pecado grave.
Então não use o altar para mentir, para ser falso, enganoso. Use a naturalidade que Deus te deu através da inspiração do Espírito Santo. Então, se comporte de maneira correta e não artificial. Tá? Então você tem que entender que tem pessoas que querem produzir impacto aos seus ouvintes, criando formas inadequadas em seu modo de falar. E muitas vezes querem impressionar com palavras de difícil compreensão. Então não use palavras de difícil compreensão. Use palavras simples, palavras coerentes, que vão levar os seus ouvintes ao entendimento daquilo que você quer que eles entendam. Então todo exagero é prejudicial. Vou repetir. Todo exagero é prejudicial. Então, em suma, para nós finalizarmos, para não ficar muito longo, como eu disse para vocês, esses textos devem ser essas dicas rápidas, que nós devemos ser simples, objetivos, com inteligência, levar uma palavra inspiradora ou inspirada por Deus aos nossos ouvintes. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Amanhã, a terceira dica para ter uma boa oratória ou adquirir um bom vocabulário. Deus te abençoe, Deus guarde a sua família, Deus guarde a sua semana. Paz do Senhor.